Um sonho muito comum dos jovens brasileiros. No caso de jovens que vieram do Maranhão para São Paulo, um sonho que virou pesadelo. Preste atenção nessa história. A polícia investiga se eles alteraram a idade na carteira de identidade a mando de um golpista. Preste muita atenção à reportagem de Lara Mota. São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Nós viemos até a sede do São Bernardo Futebol Clube para contar a história de 10 garotos que atravessaram o Brasil em busca do sonho de jogar futebol. Mas essa não foi uma história tranquila. Nossa viagem começa no Maranhão. Lagoa da Pedra fica a 2.650 quilômetros do destino. Do Maranhão a São Paulo foram 3 dias de viagem num ônibus clandestino. E eles foram parar neste abrigo, que atende crianças e adolescentes com problemas. Nós estávamos jogando campeonato lá, né? Aí nós fomos campeão lá, né? Aí então nós reunimos tudinho e nós decidimos vir para cá, para São Paulo. Decidiram vir para São Paulo com um mesmo sonho. Adivinha qual é? O sonho sempre foi ser jogador de futebol, poder ajudar nossos pais, familiares que precisam, entendeu? Eu quero ser jogador de futebol mesmo, para me ajudar minha mãe, meus pais. Construir uma família também para mostrar para meus filhos como é ser jogador de futebol. O dia no abrigo começa cedo. Eles levantam, arrumam as camas e tomam um café da manhã reforçado. Mas o dia da nossa visita era especial. Em vez de tênis, chuteiras, que eles levaram para um compromisso pra lá de importante. O destino era o São Bernardo Futebol Clube. Os 10 garotos maranhenses iam passar por uma peneira, uma espécie de teste comum no futebol que serve para revelar jogadores. No vestiário, pela primeira vez, eles usaram uma camisa de um time profissional. Cada um tinha um segredo para espantar o nervosismo. Fácil não é. Na hora de ir para o campo, eles levaram tão a sério que entraram como se fosse uma final de campeonato. E era, pelo menos para eles. Mas a história desses meninos não é só de superação. Eles foram parar no abrigo porque tentaram falsificar documentos e foram pegos pela polícia. O mundo da bola tem suas surpresas. A maioria desses meninos sonha em um dia estar nas páginas esportivas dos jornais, em ter fama, em ganhar dinheiro. O problema é que muitas vezes essa é uma história que acaba nas páginas policiais. O caso dos garotos maranhenses está sendo investigado aqui na delegacia de São Bernardo. A acusação é de falsidade ideológica e falsificação de documentos. Eles nessa semana passaram por audiência na Promotoria da Infância e Juventude e eles receberam o que se chama no Estatuto da Criança e do Adolescente de remissão. Seria uma espécie de perdão, já que foi entendido que eles não teriam agido de má fé, que eles teriam sido iludidos e que o dano causado pelo crime cometido atingiu principalmente eles. Conversei com eles, fiz uma palestrinha com eles, né, sobre o erro que eles cometeram também, que eles foram iludidos, mas são vítimas, mas também teve o erro deles também. Edson conhece muito bem os problemas que acontecem nos bastidores do futebol. O olhar treinado para descobrir craques é de quem já esteve entre as 4 linhas. Ex-jogador, lateral do Corinthians e da seleção brasileira, ele acredita que os meninos maranhenses foram vítimas de aproveitadores, de falsos agentes, que abusaram da boa-fé e da esperança desses garotos de entrar num mundo cheio de estrelas. Falso glamour. E pessoas, né, que iludem, né, eles foram vítimas, né, de um processo aí, de uma situação ilegal, onde eu acho que meninos aí ficaram com um trauma muito grande. Tem um garoto, inclusive, que ficou preso, garoto não, já de 18 anos, mas, né, pela lei ele ficou retido, né, preso mesmo, então passando um trauma muito grande. Casos parecidos em que jogadores têm a idade adulterada para levar vantagem acontecem a toda hora. Os chamados gatos muitas vezes são descobertos. Um dos exemplos mais conhecidos é o do técnico, ex-jogador e ex-treinador da seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo.
2 anos a menos no registro deram uma vantagem e tanto ao jovem Vanderlei. Mas o caso só veio a público tempos depois. Virou escândalo e exemplo do que não deve ser feito. O gato, entre aspas, ele leva vantagem sobre o garoto mais novo, porque ele é mais velho, ele vai jogar com um garoto de 1, 2 anos menos. Com certeza, ele leva vantagem fisicamente. Wagner Ribeiro é um dos empresários mais bem-sucedidos do futebol brasileiro. Cuida dos craques Robinho e Neymar e da revelação Lucas, do São Paulo. Existem 400 agentes da FIFA como ele no Brasil. E uma quantidade muito maior de falsos empresários, que buscam oportunidades de ganhar dinheiro fácil com o sonho de muitos meninos. Ninguém cobra nada por isso. Nenhum agente sério cobra 1 centavo. Pelo contrário, o agente paga para ele a passagem de ônibus ou de avião para que ele venha fazer o teste. Este é o homem que trouxe os meninos do Maranhão para São Paulo. Ele é diretor de esportes de Lagoa da Pedra, a distante cidade de onde eles saíram. Joemias Dias Rodrigues afirma que não teve participação na falsificação dos documentos. A gente foi enganado, eu tô assim meio pálido, assim, chocado com isso aí. Você sabia que eles estavam com documento adulterado? Eu não sabia que eu tava, como eu falei com o delegado, tava com toda a documentação, eu não sabia. Ele forçando a barra, não, você sabia, eu não sabia, vocês podem perguntar a ele, dos garotos. Eu não sabia, porque se eu soubesse uma coisa dessa, eu não tinha trazido ele, porque a gente tem um nome a zelar. Joemias foi preso, mas foi liberado e vai responder em liberdade pelas acusações de corrupção de menores e falsificação de documentos. Apesar de toda a confusão, os garotos fizeram de tudo para aproveitar a oportunidade que receberam. Até então, eles nunca tinham jogado na grama. No Maranhão, os campos em que treinavam eram de terra. E, de repente, eles estavam do lado dos atletas do time júnior do São Bernardo, sentindo pela primeira vez a emoção de ser jogador de verdade. No fim do teste, veio a notícia. Eu e mais outro aí para ficar no grupo aí, treinar no grupo e, se Deus quiser, mostrar o que nós sabemos. Tá feliz? Nossa, estou muito feliz, né? Depois de tudo isso, todo esse sofrimento aí, Deus é bom e pode nos recompensar. Eu tive a felicidade de fazer um gol, estou muito feliz. E todos aqui estão muito felizes pela oportunidade que o São Bernardo deu pra gente. Para quem não passou, fica a dica do empresário. Todo mundo tem um sonho, jogar no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, depois Real Madrid. Isso é normal, só que só jogam no clube hoje 11, um elenco tem 30. Nós temos exemplo de jogadores que jogaram o Cafu, foi para o teste do Palmeiras e não foi aprovado, foi para o São Paulo e foi aprovado. Cafu foi reprovado várias vezes e se tornou o capitão da seleção brasileira, campeão mundial e exemplo para muitos meninos. Zé Roberto, que também chegou à seleção e fez história, não passou no primeiro teste na Portuguesa, precisou insistir muito. Mas já que o assunto é história, o que dizer de Pelé, o rei, que dizem que foi barrado numa peneira antes de chegar ao Santos, à seleção e ao mundo? Será mesmo? Lenda ou não, fica a palavra de quem já passou por essa experiência e chegou ao topo do futebol. Eu quando comecei a jogar futebol, né, com 15 anos de idade, mas até os 10 anos eu não tinha um sapato para vestir, né? E nem por isso que eu vou fazer alguma coisa legal, fiz alguma coisa legal para poder vencer na vida. Eu acho que tem que ser em cima disso aí que eu tentei passar para eles, né? A gente chegou até a disputar uma Copa do Mundo em 86 no México, mas com trabalho, com honestidade, eu acho que se você não conseguir ser um atleta profissional, que você também consiga ser uma grande pessoa, né?